Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Iremos ler do verso 1 a 8. Melhor dizendo, capítulo 4, verso 1 a 8. Uma carta que já estudamos ela aqui por completa. E hoje iremos pregar nela com base nesse texto. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 8, irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Senhor Deus bendito e amado, teu povo, Senhor, está diante da tua presença para prestar um serviço de adoração ao Senhor. O que envolve não apenas ao Senhor o louvar, o cantar, o ler a tua palavra, o contribuir, Senhor, com nossas ofertas, mas também, Senhor Deus, o ouvir da tua palavra. E não há outra coisa que nós queremos ouvir, Senhor, senão a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é vida e paz, como diz as Escrituras. Tua palavra, Senhor, que edifica, e tua palavra que santifica o teu povo. Tua palavra, Senhor, que tem poder de salvar pecadores aqui nesta noite, de resgatá-los da morte para a vida, das trevas para a luz que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos ouvi-la, Senhor. E que nesse momento a tua palavra será pregada. E, ó Deus, que queremos ouvir a tua voz e não a voz de homem. A falar conosco, Senhor. O nosso coração, a nossa alma, e nos trazer consolo, nos trazer instruções, nos trazer, Senhor, ensinos, nos trazer, Senhor, confrontos e exortações, nos trazer, Senhor, repreensões, nos trazer, Senhor, tudo quanto é necessário e suficiente para que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então sermos santificados na verdade, conformados a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus, sabemos da grande tarefa que é, Senhor, pregar a tua palavra. De que a parte da tua graça nada nós podemos fazer, Senhor. Por isso,
Suplico a Ti, Senhor, tenha misericórdia de mim. E ajuda-me, ó Senhor, a de maneira fiel expor a Tua palavra, explicar a Tua palavra, e assim, Senhor, teremos a convicção de que Tu falaste conosco nesta noite, Senhor. Teremos a certeza, Senhor, de que recebemos de Ti a Tua instrução, o Teu ensino. Portanto, Senhor, apesar de nós, fala conosco, Senhor, para o bem da Tua igreja, para a glória do Teu nome, Senhor, para o avanço do Teu reino. Fala-nos em alto e bom som. Não o que queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir, Senhor, nesta noite, da Tua parte. Se nós oramos, Senhor, e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Vidas agradáveis a Deus. Vidas agradáveis. Vidas agradáveis. Irmãos, todos nós temos algumas preferências. Eu quero exemplificar isso aqui no campo da alimentação. É certo de que cada um de nós aqui nesta noite temos algumas preferências no que diz respeito à alimentação, ao agrado do nosso paladar. E para os casados, vai ficar claro de que ao longo dos anos, ao longo do tempo de casado, a esposa, ela passa a conhecer os sabores ou as comidas que agradam o paladar do seu marido. Eu posso falar a vocês, por experiência própria, que o empenho da minha esposa tem sido exatamente no que diz respeito à preparação das comidas, não somente a agradar a si mesmo, porque muito do que eu gosto, ela gosta, a grande maioria, mas com um objetivo muito claro e definido, que é agradar o paladar do esposo. Isso é belo e maravilhoso. Então, é certo que nós sempre iremos nos agradar daquela comida, daquele tempero, daquele preparo que agradará o nosso paladar. Ninguém gosta de comer aquilo que não gosta, que não traz agrado ao seu paladar. E, usando essa introdução, irmão, como ilustração, nesse mesmo sentido, há coisas, ou há uma maneira de viver por parte do povo de Deus que agrada a Deus. Tem coisas que não lhe agrada e tem coisas que lhe agrada. Assim como no que diz respeito ao fator da comida, que eu exemplifiquei aqui agora, à guisa de introdução. Há alimentos que agradam o nosso paladar e outros alimentos que não nos agradam e, portanto, nós não queremos comê-la, nem prová-la, nem tocá-la. De maneira semelhante, irmão, se dá no que diz respeito à vida do povo de Deus para com o seu Deus. Há uma maneira de viver, um estilo de vida que agrada ao nosso Deus. Em contrapartida, evidentemente, há coisas que não lhe agradam. E seremos sábios e prudentes se, como povo de Deus, nós buscarmos evitarmos essas coisas que não agradam a Deus, e nós devemos nos empenhar, então, para buscar aquilo que agrada a Ele, a fim de vivermos vidas agradáveis a Ele. Vidas que lhe dê prazer, que lhe traga alegria e contentamento pela piedade demonstrada na vida prática do seu povo. Então, é com isso em mente que nós iremos meditar nesse texto hoje, porque é exatamente sobre isso que esse texto fala. É um texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai mostrar uma maneira de viver que agrada ao Senhor. E o teor de todo esse texto aqui, do versículo 1 a 8, é a respeito da santificação, da vida santa, que é o estilo de vida ou a maneira de viver que agrada a Deus. Então, irmãos, depois que Paulo
ele é consolado pelas boas notícias trazidas por Timóteo a respeito da firmeza da fé e do amor fraternal que os irmãos de Tessalônica demonstravam através da sua vida, Paulo agora exorta aos irmãos a continuarem progredindo em agradar a Deus, mas não somente exorta a progressão numa vida agradável ao Senhor, mas também ele adverte aqueles que permanecem no pecado. Então, com isso, eu quero destacar para vocês aqui 3 pontos. Primeiro, é a exortação a continuar progredindo em agradar a Deus, está no versículo 1 e 2. Segundo ponto, nós iremos ver como continuar progredindo em agradar a Deus. Esse é o segundo ponto. Nós vamos ver muito claramente que abandonando o pecado e submetendo-se à vontade de Deus, isto é, a santificação. E o terceiro ponto, nós iremos ver Paulo advertindo aqueles, trazendo advertências contra aqueles que permanecem em uma vida de pecado. Então é sobre essas 3 verdades que esse texto aqui vai nos ensinar. Em primeiro lugar, é Paulo exortando a esses irmãos da igreja de Tessalônica a continuar progredindo em uma vida que agrada a Deus. Aí no versículo 1 e 2, vamos ler? Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele começa com a palavra aí, finalmente. Com esta palavra, Paulo está pensando em tudo que ele falou nos 3 primeiros capítulos. É como se ele estivesse dizendo: irmãos, depois de testificar da vossa eleição, responder às falsas acusações contra mim, tributar ações de graça a Deus pela vossa fidelidade, expressar o meu desejo de estar com vocês, relatar a minha preocupação, consolo e desejo em relação a vocês, finalmente, agora, eu quero vos exortar e vos advertir. Porque tudo que ele falou nos 3 primeiros capítulos é exatamente sobre esses temas. Paulo testifica da eleição deles. Paulo responde às falsas acusações contra eles. Paulo dá graças a Deus pela fidelidade dos tessalonicenses. Ele expressa o desejo de estar com eles. Ele relata a sua preocupação, o seu consolo e o seu desejo em relação aos tessalonicenses. E então agora, finalmente, quando ele chega no capítulo 4, ele diz: finalmente, irmãos, agora, nesse exato momento, depois de eu falar tudo isso aqui a vocês, eu agora quero exortar a vocês. Eu agora quero trazer uma palavra de exortação, de encorajamento e de advertência para alguns. Então, ele passa a exortá-los a continuarem progredindo a agradar a Deus. Ele usa 2 verbos, irmãos, que denota a necessidade e a responsabilidade deles progredirem. Ele diz no versículo 1, nós vos rogamos. Esse é o verbo que ele usa. Nós vos rogamos. A ideia de implorar, de suplicar. E exortamos é o outro verbo. E esse verbo aqui traz a ideia, de chamar a responsabilidade, convocar para fazer algo. No Senhor Jesus, como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Então ele diz, continueis progredindo. Eu quero exortar a vocês na maneira como deveis viver para agrado do Senhor, o que efetivamente vocês estão fazendo, mas a exortação é, continueis progredindo. E essa expressão aí, continuar progredindo, a ideia é de superabundar. Está em excesso, continueis, exceda a maneira piedosa com a qual vocês estão vivendo. Vivam ainda mais piedosamente diante do Senhor.
exceda em piedade, cresça, progrida, desenvolva em toda boa obra e em toda piedade. Irmãos, o pouco tempo que Paulo passou com os Tessalonicenses foi suficiente para os ensinar tudo quanto era necessário para a salvação e uma vida agradável ao Senhor. Como o próprio texto diz, como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Agora, e o que mais me admira aqui, nesse texto, é que apesar da pouca idade deles na fé, Paulo dá testemunho que eles estavam agradando a Deus em seu viver, como o próprio texto diz, e efetivamente estáis fazendo. Isto é, vocês receberam a instrução, a orientação de como um cristão deve viver para agrado do Senhor, e vocês estão fazendo. Isso é o que mais me admira, porque a igreja dos Tessalonicenses aqui, quando Paulo manda essa carta, era uma igreja recém-formada, uma igreja recém-plantada. E de maneira tão exponencial, tão acentuada, esses irmãos cresceram tanto na fé, na piedade e na maturidade, que as instruções que eles receberam por parte do apóstolo Paulo, eles estavam literalmente obedecendo e vivendo de uma maneira agradável a Deus. Por isso que a exortação então aqui é: continuem progredindo, continuem crescendo na maneira como vocês devem viver para o agrado do Senhor. Versículo 12 ele diz: porque estáis inteirados, isto é, vocês têm a consciência, vocês sabem o dever a respeito do que deve ser feito. De quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, mas eu vos rogo, eu imploro, eu suplico, convoco vocês a continuarem progredindo cada vez mais. Irmãos, a ordem é clara aqui nesses dois primeiros versos. A ordem é clara. Não estacione. Não estagne na sua piedade, na sua espiritualidade, na sua fé, na sua vida cristã. Não estacione, não puxe o freio de mão. Não fique estagnado, apático e indiferente. Antes, continuem progredindo numa vida agradável a Deus. Agora o que é preciso entender é que envolve fé operante, amor abnegado e firme esperança. É o que ele diz aí no capítulo 1, né? Veja no capítulo 1, versículo 3. Vou ler aqui o versículo 2 e 3 e perceba que essas coisas já existiam na igreja de Tessalônica. Ele diz no versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o progresso em que os tessalonicenses deveriam continuar era exatamente nessas três coisas: uma fé operante, um amor abnegado e uma firme esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a ordem de Paulo para esses irmãos, e é também para nós nesta noite, é exatamente essa, irmãos. Irmãos, continuem progredindo. Continuem avançando em vossas vidas cristãs, em vossa piedade. Não puxem o freio de mão, irmãos. Não é o momento da gente parar, não é o momento da gente estacionar. Ao contrário, a gente começou a embalar aos pouquinhos. A gente começou a caminhar um pouco pela graça de Deus. Então é o momento então da gente juntar mais forças e energias, nos unir, continuar trabalhando em prol do reino de Deus.
continuar ajustando a nossa vida diante do Senhor, em nossa casa, em nosso casamento, em nosso relacionamento com nossos filhos, em nossa família, na nossa irmandade como igreja, no que diz respeito ao cumprimento da nossa missão como igreja, adorar a Deus no culto, colocar os nossos dons dados pelo Espírito Santo para a edificação mútua um dos outros, da igreja, pregar o Evangelho aos perdidos, amar uns aos outros com amor abnegado, manifestar a nossa fé de maneira operante e permanecermos firmes na esperança que há em Cristo Jesus, irmão. Continuem progredindo, continuem avançando, continuem crescendo e desenvolvendo a vossa piedade. Essa é a exortação que Paulo dá aos Tessalonicenses e aplica-se perfeitamente para cada um de nós aqui nesta noite. Aplica-se a você. Não estagne, meu irmão, minha irmã. Não estagne. Se você está com o freio de mão puxado, por favor, destrave ele. Busque o Senhor. Cresça em Cristo. Na graça, no conhecimento, na piedade, na operosidade da vossa fé, no amor sacrificial e abnegado para com os seus irmãos, para com o seu próximo, para com a igreja, tendo como firme esperança a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Progridam, meus irmãos, progridam, avancem, não retrocedam, não estagnem, não estacionem, antes progrida numa vida agradável a Deus. Segundo lugar, irmãos, então surge a pergunta: se a exortação é para nós continuarmos progredindo numa vida agradável a Deus, a pergunta que surge é: como continuar progredindo em agradar a Deus? Como continuar progredindo em agradar a Deus? Nós iremos ver do versículo 3 a 6, a parte A, que Paulo aponta para dois caminhos, um positivo e outro negativo. O negativo é abandonando o pecado e o positivo é submetendo-se à vontade de Deus. Versículo 3 a 6, parte A, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, se tem uma coisa certa no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida, é que Ele quer que sejamos santos. Isto é, separado. Esse é o significado básico da palavra santo nas Escrituras, né? É aquele que é separado para o uso exclusivo do Senhor. Aquele que está sendo colocado à parte. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo. Cresça em santificação. Então ele diz, ou então voltamos à pergunta: como então crescer em santificação? Como então continuar vivendo uma vida que agrade a Deus? Então o texto, a palavra de Deus nos responde que vos abstenhais da prostituição. A palavra aí, abster, é guardar, refrear, conter. Que vocês se contenham, que vocês se guardem, que vocês se protejam, refreiem as suas paixões no que diz respeito à prostituição. A palavra porneia, o significado é todo tipo de relação sexual ilícita. E aí você já pensa em fornicação, adultério, masturbação. Todo esse tipo de pecado que envolve a área da sexualidade. Vocês devem se abster.
Vocês devem abrir mão, vocês devem refrear, conter-se em suas paixões carnais e pecaminosas. E ele continua no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que vocês possam ter o seu corpo de maneira santa, guardar-se das impurezas, guardar-se da corrupção da carne, guardar-se das paixões carnais e pecaminosas, que a maioria das vezes envolve questões relacionadas à sexualidade. Então, tenha em mente que o vosso corpo, é templo e espírito, templo e habitação do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. E que você deve guardar o seu corpo. Você deve proteger-se, se privar, ter domínio próprio e se guardar. Não dar vazão às suas paixões para praticar as coisas imorais, impuras, pecaminosas. Tenha o seu próprio corpo, possua o seu próprio corpo em santificação e honra. Lembre sempre de algo: você é templo do Espírito. Não apresente então o vosso corpo como sendo uma prostituta. Guarde-se, proteja-se, mantenha-se em honra e em pureza, santificação. Não como desejo de lascívia, ele diz no versículo 5. Lascívia aí, a ideia é de desejo pelo que é proibido. Aqueles desejos, né, que aflora por aquilo que é proibido. E aqui dentro do contexto, evidentemente, Paulo tem em mente as questões da sexualidade, da prostituição que ele fala, que envolve todo tipo de relação sexual ilícita. E ele diz, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que o desejo por aquilo que é proibido, a lascívia, é algo normal e comum para os gentios que não conhecem a Deus. Em outras palavras, você é um crente. E como um crente, você deve se guardar, se proteger, se privar, se conter para não dar vazão aos desejos pecaminosos da sua carne. Porque esse tipo de vida, essa maneira de viver impura e imoral, é comum àqueles que não conhecem a Deus, aos ímpios. Como ele diz no finalzinho do versículo 5, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, uma vida imoral, uma vida impura, é próprio de ímpio, não de crente. E com isso, eu não estou dizendo que crente não peque. Também nesta área da sexualidade. Mas o que estou dizendo, de acordo com o texto que Deus está nos dizendo na sua palavra, é que esse não é um estilo de vida de um crente. Isso não é uma maneira de viver de alguém que professa a fé em Cristo Jesus, que vive deliberadamente na prática do pecado da sexualidade. Isso é comum aos gentios. Isso é comum aos ímpios. Isso é comum àqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus buscam, se empenham a viver uma vida de santidade. E então ele se guarda, ele se priva, ele se contém em suas paixões. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A ideia aqui é que, via de regra, crentes que pecam nessa área do pecado, que é na área da sexualidade, por exemplo, adultério, fornicação, e vários outros tipos,
traz escândalo e prejuízo para aqueles que estão ao seu redor. Então a ideia aqui do texto é que todo tipo de pecado, no que diz respeito aqui dentro do contexto da área da sexualidade, traz prejuízo não apenas para aqueles que a praticam, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, quando um pai de família adultera, quando uma mulher adultera, traz prejuízo não apenas para si, mas para os filhos, mas para a família, mas para a igreja que fazem parte, mas para a sociedade. Traz vergonha e escândalo ao evangelho. Então, essa é a ideia da primeira parte do versículo 6. E aqui, irmãos, a guisa de aplicação, pense no seguinte: não há outra maneira de viver uma vida como uma oferta agradável a Deus, senão se santificando. Não há outra maneira de viver uma vida que agrada a Deus, senão santificando-se, crescendo em santidade, abstendo-se das paixões da carne, renegando as impiedades e as paixões pecaminosas. E a santificação, irmãos, envolve duas coisas. Uma negativa, outra positiva. Qual é a negativa? É uma abstenção do que é pecaminoso. Preciso me abster daquilo que é pecaminoso, daquilo que é imoral, daquilo que é impuro. E a parte positiva é a submissão alegre à vontade de Deus revelada na sua palavra, a qual nos conduz à piedade. Então, se nós simplesmente observarmos as Escrituras, obedecê-la, a consequência prática disso é que vamos estar constantemente rejeitando as impiedades, as impurezas, os pecados, e vamos estar sendo pegos pela mão praticamente pela palavra de Deus. Pelo Espírito, que a Bíblia diz que ele nos guiará em toda a verdade. A praticar a piedade continuamente em nossa vida. Então, a santificação, que nós já sabemos aqui, já falamos constantemente, que é um processo que inicia-se desde a conversão e culminará lá na glorificação, né? É um processo que vai acontecendo ao longo de toda a nossa peregrinação cristã, toda a nossa vida cristã. Ela se dará quando nós rejeitamos o pecado, quando nós nos submetemos alegremente à palavra de Deus. Essa é a maneira como nós iremos crescer em santificação. Essa é a maneira como nós iremos continuar a viver uma vida que agrada a Deus, rejeitando as impiedades e submetendo-se à vontade de Deus revelada na sua palavra, a qual, consequentemente e naturalmente, nos conduzirá à prática da piedade. Uma vida que agrada a Deus. Você tem buscado isso? Você tem lutado constantemente a fim de subjugar o seu pecado, a fim de matar o seu pecado, a fim de não cumprir ou obedecer às paixões da sua carne? Você tem buscado ativamente e conscientemente crescer em santidade na obediência à palavra de Deus? Não apenas ouvi-la, não apenas compreendê-la, mas praticá-la, vivê-la? Ou você tem sido apenas um crente nominal? É interessante que um crente nominal muito se assemelha àquilo que é chamado de ateísmo prático. O que é isso? É pessoas que professam a fé em Cristo, mas vivem de uma maneira como se ele não existisse. Isso é o ateísmo prático.
As pessoas dizem: eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu sou cristão, eu sou um salvo, lavado e remido na sangue do Cordeiro, mas as suas vidas dizem completamente ao contrário. Vivem de maneira como se Deus não existisse. São crentes de palavra, mas ateus na prática, nas suas vidas cotidianas, a sua maneira de viver. Então busque isso, meus irmãos. Busquem a santificação, porque esta é a vontade de Deus para a vida de vocês. E nós iremos alcançá-la mais e mais, crescer mais e mais nisto, na medida que nós subjugamos os pecados e nos submetemos à palavra de Deus, obedecendo ela. Esse é o nosso segundo ponto. Terceiro e último ponto, irmãos. Paulo, então, conclui essa primeira parte da sua exortação com uma advertência. Está aí do versículo 6, a parte B, até o versículo 8. E aqui ele está advertindo contra aqueles que permanecem no pecado. Advertindo contra aqueles que permanecem no pecado. Versículo 6, a parte B até o verso 8. Ele diz assim: porque o Senhor, contra todas essas coisas, que coisas? Aquilo que ele falou agora nos versículos anteriores, a impureza, a prostituição, o pecado, a desonra ao seu próprio corpo, a imoralidade sexual. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus é um vingador de todas essas coisas, ou de todos aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. Ele é um juiz que se vingará. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que quem rejeita essa exortação, quem rejeita essa doutrina, quem rejeita esse ensinamento, cujo objetivo é conduzir o povo de Deus à santidade e abster-se da prostituição e da impureza sexual, não está rejeitando a homem. Está rejeitando ao próprio Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para sermos santos. Sim, para sermos santos. O que é uma contradição em que Deus dá o Espírito Santo àqueles que creem em Cristo, enquanto eles vivem na impureza, na imoralidade, na profanidade. Então é uma contradição. Uma pessoa que professa a fé em Cristo e, consequentemente a isso, recebeu o Espírito Santo como um selo da sua herança, como garantia. Um Espírito que o próprio nome já diz, Espírito Santo, puro, imaculado, e tal pessoa vive na imoralidade. Então, por isso que ele diz: Deus é vingador daqueles que vivem em tais vidas. Por que, então, não permanecer no pecado? E a resposta é clara. Primeiro, porque Deus é vingador. Segundo, porque Deus nos chamou para sermos santos e não profanos. Terceiro, porque viver no pecado é equivalente a rejeitar ao próprio Deus, versículo 8. E quarto, porque Deus nos deu o Espírito Santo. Então é um contrassenso, é uma contradição.
O crente viver na imoralidade, na impureza, no pecado deliberado, no estilo de vida pecaminoso, visto que o tal é habitado pelo Espírito que é santo. Portanto, se você professa a fé em Cristo, tenha algo em mente. Deus lhe chamou para uma vida de santidade e não para uma vida de impureza. Você é habitado pelo Espírito que é santo, pelo Senhor da glória, pelo Deus puro, imaculado, sem defeito, sem mancha. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Ter o pleno conhecimento da verdade e viver continuamente na prática do pecado é algo extremamente perigoso. Vou repetir. Ter o pleno conhecimento da verdade e viver deliberadamente na prática do pecado é algo extremamente perigoso. Eu quero ilustrar da seguinte maneira: é como alguém que vive brincando de roleta russa, acreditando que a bala nunca vai parar alinhado com o cano do revólver. E isso é um completo engano, é uma estupidez. Cedo ou tarde, a bala vai parar alinhado com o cano do revólver. Ele, na tola crença de que nada vai acontecer, vai apertar o gatilho e os seus miolos se espalharão pelo chão. Semelhantemente, irmãos, acontecerá com todos aqueles que vivem na prática deliberada do pecado, achando que o juízo de Deus não virá. Ele virá. Para nós irmos e encerrarmos. Hebreus 10, versículo 26 e 27. Veja o que o texto diz. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmãos, é muito perigoso viver uma vida no pecado, uma vez que você confessou a Cristo, uma vez que você professou conhecê-lo, uma vez que você diz que conhece a verdade. É extremamente perigoso. Você está brincando de roleta russa todo dia, achando que a bala nunca irá parar alinhada com o cano do revólver. Mas você se engana. Cedo ou tarde, a bala vai parar alinhado com o cano do revólver e você tolamente vai puxar o gatilho achando que nada vai acontecer, como sempre, né? E então seus miolos cairão pelo chão. O juízo de Deus virá. Mas não brinque com o pecado. Não viva deliberadamente na prática do pecado, achando que Deus é um vovô bobão. Ele não é um vovô bobão. Ele não é um vovô coruja. Que os netos pinta e borda, né? Depois ele vai lá e dá um cheirinho na testa.
Deus não é um vovô bobão. Ele é fogo consumidor. O Deus Todo-Poderoso, que não precisa de você para nada. Ele é autossuficiente, todo-poderoso, criador de todas as coisas, sustentador de toda ela. Não precisa de mim e não precisa de você. Então, se você professa a fé em Cristo e diz conhecer plenamente a verdade, analise bem a sua vida. E veja se você está vivendo deliberadamente no pecado. E se está, arrependa o quanto antes, enquanto o juízo de Deus não vir. Porque ele virá. Se você não se arrepender, se você não abandonar o pecado, isso caracterizará e confirmará que você é um ímpio e o juízo de Deus virá sobre você. A bala sairá pelo cano do revólver. Quando você menos perceber, estará debaixo do juízo de Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com Deus. Como Paulo fala aos Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isto ele colhe. Se ele semeia na carne, da carne colherá a condenação, a corrupção. Mas se ele semeia no Espírito ele colherá a vida eterna. Assim, irmãos, nós concluímos dizendo que são chamados a vivermos vidas agradáveis a Deus. Nesta noite, Deus, através da sua palavra, nos exortou e nos exorta. Continue progredindo, meus irmãos. Continue avançando. Não estacione, não estagne. Progrida, cresça, desenvolva. Como você faz isso? Se abstenha dos pecados. Obedeça a palavra de Deus. Está aqui, mapeado para nós. Está aqui, tudo quanto necessitamos e precisamos para saber a maneira como devemos viver para agrado do nosso Senhor e Cristo, por amor, nos salvou. Terceiro, não brinque com o pecado. Tenha consciência que Deus é bom. E por Ele ser bom, Ele se vingará de todos os seus adversários. Ele punirá e trará juízo a todo pecado, a toda iniquidade. Portanto, se você está vivendo uma vida pecaminosa, se arrependa do seu pecado. Uma vida de imoralidade, uma vida de impurezas, se arrependa do seu pecado. E se volte para Deus através de Jesus Cristo. Arrependido, confesso e decidido a abandonar o pecado e a viver uma vida para Deus. Viva uma vida para Deus. Seja como uma esposa que cozinha para o agrado do seu marido, para agradá-lo, para lhe dar prazer, lhe deixar feliz pela boa comida que agrada o seu paladar. Assim também você, meu irmão, minha irmã, vive uma vida cujo tempero agrade a Deus. Uma vida de santidade, uma vida de piedade. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar, vamos cantar ao Senhor. No final a gente ora encerrando.